Ele diz para você: se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Porque senão vai sofrer o castigo da segunda morte. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que por meio dele o seu servo João soubesse destas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê o livro e feliz aquele que ouve as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Perto está a esse tempo. Aqui, pessoal, essa palavra da Bíblia, no livro de Apocalipse, aqui está relatando aqui que Jesus apareceu para João e falou para João escrever, relatar nesse livro todas as coisas que teriam que acontecer no mundo. E aqui João, ele escreveu. E Jesus disse para ele que o tempo estaria perto, que todas essas coisas iriam acontecer. E aqui Jesus ele diz assim: eu sou o começo e o fim, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. Aqui, pessoal, essa palavra já começa dizendo que aquele quem diz para João escrever essas coisas, ele é o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega, que o significado disso é o princípio e o fim. Ele é o começo de todas as coisas e o fim de todas elas. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, que era e o que há de vir. Aqui, pessoal, Jesus mesmo está falando sobre si próprio. Ele era, ele é, porque ele vive, e ele há de vir. Ele há de cumprir a promessa, o qual ele falou que iria voltar. E aqui, ele está dizendo para João assim: escreve num livro o que você vai ver e manda esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, pessoal, Jesus estava querendo trazer uma mensagem, uma mensagem profética, uma mensagem do final do tempo para João. E pediu para que João viesse a escrever tudo o que ele estaria relatando a ele. Porque seriam coisas que iriam acontecer. E aqui, quando Jesus relatou para João tudo isso, é porque essas coisas já tinham acontecido no tempo e espaço de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. No tempo de Deus, não importa se é passado, presente ou futuro. Então aqui, mediante ao poder de Deus, ao poder de Jesus,
ele trouxe já para João todos os fatos que iriam acontecer no mundo. E disse para que João viesse relatar tudo isso. E aqui ele disse, não tenha medo. Primeira coisa que Jesus falou para João foi isso, não tenha medo. E aqui, pessoal, quando tudo que eu leio na Bíblia, tudo que eu absorvo, que eu aprendo, eu não pego somente para a época que foi relatado isso, não. Eu pego segundo o tempo de Deus, para a nossa geração agora, para esse exato momento agora. Essa palavra vai para você. E aqui, Jesus ele já fala de início de tudo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Aqui, pessoal, Jesus ele está falando aqui para que não venha ter medo, porque ele é aquele que esteve morto e ele venceu a morte. Ele venceu, pessoal, a morte. E ele vive, ele está vivo. Ele esteve morto, mas agora ele está vivo. O Jesus que nós vemos agora, que existe nesse momento, não é um Jesus morto, o que foi crucificado, que as religiões seguem, o Jesus na cruz pregado, que foi martirizado. Não é esse Jesus. Aqui, esse Jesus, o qual apareceu para João e trouxe para ele essa revelação, é o Jesus que está vivo, aquele que venceu a morte. E aqui ele está dizendo exatamente isso. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Olha só, pessoal, que tremendo. Como é maravilhoso a gente poder depositar a nossa fé, a nossa confiança num Deus que esteve morto e reviveu e tem sobre o poder dele a autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos, pessoal. A autoridade de Jesus, a autoridade do nosso Salvador e Senhor, ela vai além do que nós podemos imaginar. Ela vai até sobre a morte, sobre o mundo dos mortos, as pessoas que já morreram, que já se foram, que se encontram lá naquele lugar, aonde é o mundo dos mortos. A autoridade de Jesus, ela chega até lá, porque está sobre o domínio dele, está sobre o poder dele, essa autoridade. E aqui, Jesus no começo ele disse, não tenham medo, pessoal. Não tenham medo, porque todo esse poder, toda essa autoridade está sobre o domínio de Jesus. E aqui, ele diz assim, portanto, escreve as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então aqui, pessoal, Jesus, ele disse para João, João, escreve todas as coisas que eu vou te mostrar. São as coisas que estão acontecendo agora e as coisas que ainda irão acontecer. E aqui ele diz, o sentido secreto das 7 estrelas, o sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então aqui, Jesus ele vai falar agora a mensagem que ele disse para João escrever, que essa mensagem seria para a igreja de Éfeso. Essa mensagem vai para a igreja de Éfeso.
E essa mensagem, ela diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham e muito aguentaram o sofrimento com paciência. Então aqui Jesus estava falando que ele sabe de todas as coisas. A mensagem o qual ele enviou para essa igreja, ele já sabia o que estava acontecendo naquela igreja. E aqui ele diz que ele sabia o que estava sendo feito e que as pessoas daquela igreja tinham guardado, tinham trabalhado muito e aguentaram o sofrimento com paciência. E a mesma coisa na nossa vida hoje. Nós que somos cristãos, que assumimos a fé em Jesus Cristo, que conhecemos o Evangelho da salvação, que entregamos a nossa vida para Jesus, muitas das vezes passamos por situações difíceis na nossa vida. Mas, independente de qualquer coisa, Deus, Jesus, antes mesmo da gente clamar por ajuda, por socorro, Ele já sabe de tudo que está acontecendo na nossa vida. Como aqui, Ele também sabia, Ele disse aqui, que Ele sabia o que as pessoas tinham feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Aqui Jesus está falando que ele sabia o sofrimento que o povo daquela igreja estava passando. Eles sabiam que eles tinham colocado à prova para ver se as pessoas eram cristãs na época, que se realmente eram pessoas que seguiam o evangelho da salvação, que seguiam a verdade. E Jesus estava vendo isso. E que eles descobriram que as pessoas não eram aquilo que elas estavam falando ser. Eles colocaram à prova aqueles que se diziam serem apóstolos, mas não eram. E aqui Jesus está falando que sabe. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Então aqui Jesus estava falando que estava observando tudo o que estava acontecendo naquela igreja. E ele continua: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Olha só, aqui, aqueles cristãos da época aguentaram as provações, as situações que eles estavam passando com paciência. E sofreram por causa do Evangelho de Jesus, por estar ali querendo praticar a palavra de Deus, por estar ali querendo andar na presença de Deus. E assim a gente também, nos nossos tempos, pagamos um alto preço para se manter na presença de Deus, para andar no Evangelho de Jesus ali. Muitas das vezes temos levantes enormes nas nossas vidas, de situações que venham a acontecer, ou até mesmo de pessoas que se levantam contra aqueles que se dizem que são cristãos. E aqui Jesus está falando que eles sofreram por causa dele e não desanimaram. Porém, Jesus vai falar: presta atenção, você que está assistindo esse vídeo agora, você que está ouvindo essa mensagem, presta bem atenção no que você vai ouvir agora, porque são palavras daquele que venceu a morte, e essas palavras servem de orientação para as nossas vidas. Porém,
tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Olha só, pessoal. Olha só como que o caminho da salvação. Por isso que Jesus falou que o caminho é estreito, é apertado. Aqui, pessoal, essa igreja, esses irmãos aqui, esses cristãos, eles estavam andando ali da melhor forma. Eles estavam ali praticando a palavra de Deus, descobrindo aqueles que se colocavam como apóstolos e não eram. Aguentaram as provações, as humilhações, sem reclamarem, sem desanimar. Mas aqui Jesus disse que tinha algo sobre a vida deles ali. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Pessoal, isso é um momento de reflexão. Essa palavra, ela é viva. Aqui no começo, fala que ela é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ela é para agora, ela é para esse exato momento. Jesus está mostrando aqui para que cada um de nós venhamos analisar a nossa vida. Analisar no mais profundo do nosso ser e ver se realmente nós amamos Jesus como ele merece ser amado. Porque aqui, pessoal, Jesus estava mostrando para esses cristãos que mesmo ele estando fazendo tudo da melhor forma ali, mas Jesus tinha algo ali que estava girando de uma forma errada, girando de uma forma ao contrário, e ele veio e alertou essa igreja, ele alertou esses irmãos aqui, que eles tinham abandonado o amor verdadeiro, o qual eles tinham no princípio. E aqui Jesus está dizendo sobre isso. Lembrem do quanto vocês caíram. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrepende-te dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Aqui, pessoal, Jesus está falando para que venhamos se arrepender. Ele não está falando somente com essa igreja aqui, mas está falando para nós hoje, porque essa palavra ela é viva, que nós venhamos se arrepender e voltar à prática ali de amar Ele como amávamos no princípio. Senão Ele virá sobre a nossa vida e tirará o candelabro que está sobre a nossa vida. Isso quer dizer, pessoal, eu vou falar de uma forma direta para que venhamos todos nós entender. Irá ser tirado desse mundo, pessoal. Irá morrer. Aqui Jesus está falando sobre isso. Irá tirar a pessoa da posição que ela se encontra em vida hoje, aqui na terra. Porque aqui ele chamou essas pessoas para que viessem se arrependerem. Senão eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isso. Odeiam os nicolaítas e fazem como eu também odeio. Odeiam as coisas que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Jesus falando. Portanto, vocês têm ouvido para ouvir. Então ele está falando aqui. Se nós tivermos ouvido para ouvir, que venhamos ouvir então. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam.
o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Vai receber a salvação, pessoal, por direito, aos que conseguirem, aos que se arrependem, dia após dia após dia, temos que se arrepender de tudo. Até do nada que nós não fizemos, nós temos que chegar diante de Deus e se arrepender. Porque quando estamos na presença de Deus, alguma coisa nós temos que fazer. Nunca ficamos, mesmo sem nada, na presença dele. Então, até sobre isso, temos que nos arrepender, nos colocar diante dele e falar para que ele venha ajudar, para que nós venhamos ser úteis na obra, úteis no evangelho, no crescimento da salvação das nossas vidas. E aqui, Jesus estava falando a respeito disto. Continuando, aí ele diz aqui, para outra igreja já, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Aqui, pessoal, Jesus estava falando sobre um grupo que se levanta contra o povo de Deus, contra o povo cristão, e começa a falar mal, começa a vir a perseguição, começa a falar mal, calúnias, injustiças, mentiras. Então aqui Jesus estava falando que ele sabe disso tudo que estaria acontecendo para essa igreja que estava sofrendo, que eram pobres, mas de fato eles eram ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Aqui Jesus deixa bem claro que existe um grupo do diabo que está envolvido nas coisas de Deus também, que está envolvido nas igrejas. É o que mais nós temos visto hoje em dia, o evangelho fácil, o evangelho daquilo aonde o mundo e as coisas que no mundo há começaram a fazer parte de um evangelho do engano, um evangelho da mentira. E através disso são formados grupos de pessoas que se julgam que são cristãos, mas estão crescendo no meio da igreja verdadeira. E aqui já existia isso aqui. Jesus estava falando exatamente sobre esse grupo de pessoas que se diziam que eram, mas elas não eram. Mas esse grupo era um grupo que pertencia a Satanás. E é o mesmo hoje que nós vemos acontecer. O grupo que persegue o povo que realmente quer levar o evangelho de uma forma correta. E aqui Jesus falou que esses grupos pertenciam a Satanás. E ele disse: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, presta atenção, você que está ouvindo esse vídeo agora. Escute essa palavra que Deus vai falar com você que está ouvindo e assistindo esse vídeo agora. Jesus está dizendo: escute, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Olha só o que Jesus avisou que iria acontecer. Que alguns das pessoas dessa igreja ia ser ali colocado na prisão pelo próprio diabo. Ia pôr
na prisão. Por 10 dias iriam ser provados ali. Durante 10 dias eles iriam ter de provação. E é o que nós estamos vendo hoje, pessoal. No mundo, do jeito que está acontecendo as coisas, com essa doença infernal, com esse vírus que está lastrando o mundo em suas mutações ali. Tudo obra do diabo, tudo obra de Satanás e seus demônios. E ali tem colocado esse mal, essa doença, tem colocado as pessoas ali em tribulações, em aflições, angústia. E ali eles passam um tempo com aquele vírus ali. Mas existe uma boa notícia para você aqui. Porque Jesus ele estava dizendo aqui que o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, presta atenção, você que está ouvindo esse vídeo. Sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Aqui, Jesus está trazendo para as nossas vidas hoje, independente do que nós venhamos estar passando, a situação qualquer que ela seja. Preste atenção, nós temos que ser fiéis, sejam fiéis, mesmo que tenham que morrer, mesmo que nós venhamos ter que morrer, mas nós temos que ser fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel ao evangelho da salvação, fiel à palavra, crendo na promessa, o qual ele disse aqui. Mesmo que vocês tenham que morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida verdadeira, não é essa vida mentirosa, essa vida enganosa, essa vida fingida, que leva as pessoas a achar que estar bem, numa sensação de bem-estar, isso é tudo mentira, isso é tudo engano, essa não é a vida verdadeira. E aqui Jesus já estava falando que aquele que passar pela prova, que for provado mesmo que seja pelo diabo, em tribulações, na forma que for, que você estiver passando agora, enfermidade, enfim, num geral, tudo aquilo que pertence ao diabo, que estiver sobre a sua vida, saiba que aqui Jesus está falando para você, seja fiel, mesmo que você esteja para morrer, porque Ele vai te dar a vida verdadeira, o prêmio da vitória que Ele dará vai ser a vida. Portanto, vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ouça o que o Espírito de Deus diz. Aqueles que conseguirem a vitória, não sofrerão o castigo da segunda morte. Pessoal, aqui está mostrando que existe um castigo. O castigo da segunda morte, está falando aqui, pessoal. Isso é uma grande prova da Bíblia, da palavra de Jesus, está falando aqui, que existe um castigo para a segunda, que é a segunda morte, pessoal. Essa agora é apenas a passagem, pessoal, para a vida, para a eternidade. E aqui Jesus está trazendo para que nós venhamos ser fiel a Ele, fiel à palavra, fiel, independente do que você está passando, seja fiel a Deus, porque Ele vai te dar o prêmio da vitória, o prêmio da vida verdadeira. E aqui está dizendo, e aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. O castigo da segunda morte vai vir, pessoal. Vai vir para todas as pessoas que não confiam em Jesus, para todas as pessoas que não recebem Ele como Salvador das suas vidas. Esse castigo virá. Esse castigo ele vem e ele está pegando muitas pessoas de surpresa. Muitas pessoas estão morrendo sem imaginar, que estão envolvidas em várias situações que está sendo causado a morte na vida.
Pessoal, é tempo de rever os conceitos. É tempo de se arrepender enquanto você pode se arrepender ainda. Olha, para você que está assistindo esse vídeo, eu te dou um conselho para você agora, nesse exato momento. Depois que você ouviu essa palavra aqui, o próprio Jesus falando para você, ele diz para você: se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa enquanto é tempo. Porque senão vai sofrer o castigo da segunda morte. E a segunda morte, pessoal, é a morte espiritual. Irá morrer, irá receber o castigo da segunda morte. Então é tempo de se arrepender. Dobra o seu joelho aonde você estiver agora. Se arrependa dos seus pecados. Vocês que estão cometendo coisas erradas, que estão envolvidos com coisas que não prestam, com a droga, com a prostituição, com a mentira, com o engano, com a vaidade, com o roubo, com tudo aquilo que vem a ser um peso diante da sua consciência com Deus. Se livre disso agora. Faça um propósito com Deus, faça uma aliança com Deus agora. Diga para Deus: Jesus, vem morar na minha vida, vem fazer a obra na minha vida, me ajuda. Jesus, tem misericórdia de mim. Clama que nem aquele cego clamou e alcançou a misericórdia. Porque você pode morrer nessa iniquidade, nesse pecado, e o castigo da segunda morte vai vir sobre a sua vida. Acorda enquanto é tempo, porque Jesus, ele está dizendo aqui que existe um castigo da segunda morte. Então é tempo de despertar. Recebe essa mensagem agora. Essa mensagem é uma mensagem forte, é uma mensagem que vem do Apocalipse, do final, de todas as coisas ruins que estão por vir ainda. Enquanto você está vivendo nesse período, que é o período da graça, é o período do arrependimento, é o período da entrega, de entregar a vida para Jesus. O período de conseguir o seu nome ser escrito no livro da vida e não no livro da morte, porque aqui está falando, aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. E essa palavra chega para você agora, a palavra da vitória, a palavra do evangelho da salvação. E a chave disso tudo se chama arrependimento. Se arrepender dos seus maus caminhos. Sai desse mundo de ilusão que fica perdendo tempo com um monte de coisas desnecessárias. Um monte de coisas que não vai acrescentar nada. E as pessoas estão morrendo. E multidões estão indo para o inferno. E receberão o castigo da segunda morte por essa inconsequência, deixando ser enganado pelas ilusões desse mundo, esse mundo passageiro, que nem Jesus quis ficar aqui nesse mundo, nem ele quis ficar. Nem ele quis ficar nesse mundo. Paulo falou, o apóstolo Paulo disse que o morrer, o viver era Cristo, o morrer era lucro. Então, pessoal, é tempo de se arrepender, sair fora desse mundo de ilusão, da internet, esses entretenimento que vem sugar a nossa fé, sugar a nossa confiança, tirar ali a nossa salvação através de persuadir as nossas mentes. E o engraçado é que a situação, a sensação, ela flui como uma sensação de bem-estar. De repente você está envolvido na internet agora, assistindo um monte de coisas aí, e a sua sensação de bem-estar está no ápice, está lá em cima, está no topo.
tá lá em cima, aquela sensação boa, e dá risada, e dá risada, e às vezes você é cristão, conhece o evangelho, aí para poder ficar dentro dessa esfera maldita, maligna, o que você faz? Você vai lá assistir pregações de comédia, dar risada. Pessoas que usam a palavra de Deus da Bíblia para trazer ali diversão e alegria, risada, piadinhas com o evangelho. Existe um preço alto para ser pago. E cada um vai pagar o seu. Você pode ter certeza que a conta chega. A conta chega. E essa conta vai chegar. Tanto para aquele que está fazendo isso, como aquele que também está servindo, está conivente, está assistindo, está gostando. Piadas imorais, brincadeiras, diversões, sexo. Tudo sendo praticado ao contrário à natureza. O evangelho podre que está sendo proclamado, aonde é normal relacionamento homossexuais, igrejas que hospedam essa mentira e esse engano. Tudo isso faz parte, pessoal, do que Jesus estava falando aqui, daqueles que se dizem apóstolos e não são. Um grupo que pertence a Satanás. Pessoal, esse assunto é sério. O juízo de Deus está sobre a terra. Jesus está voltando e ele vai vir, vai pegar muitos de surpresa, vai vir como um laço. Ele mesmo disse que será como um laço, e o laço vai pegar multidões de pessoas. Ele citou, eu vou vir como um ladrão vem, pessoal, ninguém espera. Quando uma pessoa é assaltada, ela nem está esperando, e o ladrão chega ali na casa, ali, vai ser pego, pessoal, não vai escapar. E o pior de tudo é isso, receberá o castigo da segunda morte. Então é tempo de se arrepender. Para de brincar com o evangelho da salvação e toma posse da vida eterna. Tem um compromisso com Deus ali, de praticar a palavra dele, de fazer a sua oração, temer a Deus enquanto você pode. Não se deixe se levar por esse falso evangelho. O evangelho da mentira, do engano, da sensação do bem-estar. Jesus, ele foi claro. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Íamos passar por situações difíceis, porque não é fácil. Mas ele disse para que nós viéssemos ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido esse mundo e nós venceríamos também. Então é hora disso, pessoal. É hora de se envolver com as coisas do alto, buscar a presença de Deus. Jesus mesmo falou, se o seu olho te leva a pecar, é preferível que você arranque ele do seu rosto. Se sua mão te leva também a pecar, é preferível que você corte ela e jogue fora. Sabe a gravidade disso, pessoal? Você enfiar uma faca no seu olho e arrancar ele fora, se você quiser herdar a vida eterna. É, pessoal, é dessa forma, é dessa maneira que Jesus falou. E ele não vai mudar a palavra dele. Ele não vai. A palavra vai para todos. Todos quanto receberam terão direito de serem filhos de Deus. Então não se engane, porque às vezes você está sendo filho do diabo, está se deixando se levar pela sensação de bem-estar, mas a morte chega, e o acerto de conta vem, e o castigo da segunda morte, ele vai ser cruel. Então é tempo de se arrepender. É tempo de se chegar na presença de Deus agora. É tempo de dobrar o seu joelho, clamar misericórdia, pedir para que Jesus venha perdoar, pedir para que Jesus venha ajudar.
Coloque a mão na sua cabeça agora e faça uma oração. Arranca todos esses pensamentos ruins, esse mal que vem afligindo a sua vida, esse mal que vem fazendo você ficar refém dos seus próprios pensamentos. A palavra de Deus chega sobre a sua vida agora como uma espada e te fura, te divide a alma, ela separa ali tudo o que é do espírito com o que é da carne e traz para você a revelação, o arrependimento, a mudança de vida, se você quiser receber a vida verdadeira, porque senão o que vocês irão receber é o castigo da segunda morte. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau. Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.